Esse cara sem perspectiva de vida se vê transportado para uma dimensão totalmente nova. A primeira missão dele é achar um jeito de faturar uma grana rápida. A trama começa com Takeru, um assalariado comum com uma aparência nada demais e uma existência mais monótona impossível. A rotina dele? Simples. Acordar, ralar, voltar para casa, aturar o noticiário insosso na TV, dormir, repetir o ciclo. No entanto, em uma noite diferente, enquanto Takeru assistia a televisão, ele foi apanhado de surpresa por uma chance de fazer algo realmente maneiro, oferecida por ninguém menos que o deus responsável pelo sistema solar. Essa entidade mostra a ele um planeta chamado M-Dias. Como Deus está encarregado do planeta Musas, é seu encargo auxiliar aquele mundo a prosperar, mas como uma força cósmica ele não pode intervir diretamente. Por isso, ele deseja que Takeru se torne o novo Messias de M-Dias, guiando-o rumo à grandeza. Ao ouvir o esquema, Takeru entra em desespero, afinal ele não passa de um funcionário mediano sem nenhum talento especial. Ele até menciona que tem que voltar pro trampo, será despedido pelo chefe, mas o deus logo esclarece que, no instante em que o trouxe para aquela dimensão, Takeru já havia morrido no mundo real. Se ele rejeitasse essa oportunidade, sua alma simplesmente sumiria para sempre. Essa notícia deixa Takeru em estado de choque, mas após se acalmar, ele entende que não tem outro caminho a não ser aceitar. Uma vez que concorda, o deus lhe concede alguns poderes singulares antes de remetê-lo para o planeta. Primeiro, adiciona magia aos atributos de Takeru, fabricando a sua mana, e indaga se há algo mais que ele quer. Takeru, como um sujeito com intenções, digamos que questionáveis, pondera em pedir um harém. O deus lê a mente dele e assegura ao tarado que em sua empreitada encontrará várias gatas e terá a sorte de conquistá-las. Além disso, confere a ele uma habilidade de busca diferenciada. E depois de acrescentar outras capacidades úteis, como domínio pleno de idiomas, imunidades diversas e até uma bolsa mágica para carregar os seus pertences, o deus simplesmente o manda embora de forma abrupta, sem sequer um tchau digno. Quando Takeru abre os olhos, ele se vê sentado ao lado de uma árvore e uma mata exuberante. Ele se levanta e a primeira coisa que lhe ocorre é caçar algum lugar com gente. Depois de caminhar pela mata por um tempo, ele vislumbra uma oleia ao longe. Desde que chegou, ele não pôs nada na boca, então a fome começa a atormentar. Contudo, ele não tem certeza se alguém estaria disposto a lhe dar comida de graça. Nesse momento, ele se recorda da habilidade de busca que o deus lhe entregou, que poderia ajudá-lo a reunir materiais para vender e assim ganhar dinheiro. Entusiasmado, ele berra em voz alta: ativar magia de busca! Para sua vergonha, nada acontece, o que o faz cogitar se lançou o feitiço errado. Hesitante, ele escreve as palavras em japonês no chão e dessa vez funciona. Diversos sinais holográficos aparecem junto a objetos, trevos, diamantes, corações, indicando onde os materiais estão. Takeru aciona a função de análise em um dos itens e obtém informações detalhadas. Por exemplo, o sistema mostra que a erva da luar é uma flor amarela que floresce sob a lua crescente, classificada como rank bem raridade. Por ser raro, recolha e guarda na bolsa mágica. Em seguida, sai juntando outros materiais, mas a maioria se revela de pouco valor. Ele então se liga que o símbolo de trevo corresponde a flores e ervas, o coração a itens de vida e o diamante a minerais e rochas. Agora que tá preparado, ele se dirige à aldeia para vender seus achados e encontra Marlon, o guarda da entrada, a quem se apresenta como um viajante andalírio. Por ser alto, o guarda pergunta se ele é um cavaleiro ou espadachim, mas Takeru explica que é apenas um comerciante colecionador de materiais. Marlon, curioso e interessado, o leva até a loja geral. Enquanto caminha, Takeru cumprimenta os aldeões, corando de vergonha diante dos olhares de espanto. Ao entrar na loja, mostra os seus itens para o mercador, que fica impressionado. Julgando que Takeru é fera em coleta, o lojista pede que ele traga minério de Mile de uma montanha próxima. Além disso, compra tudo que ele havia trazido por 300 mil hives, o equivalente a 3 mil dólares. Takeru mal consegue assimilar que ficou rico tão rápido, mas a ganância dele fala mais alto. Com ânsia por mais conquistas, ele aceita o serviço, mesmo ciente dos riscos que enfrentará na sua viagem até a montanha. Mas antes de seguir para as montanhas, Takeru decide descansar por uma noite de se hospedar numa estaleja local. No quarto da pousada, uma criada aparece oferecendo o serviço de quarto, mas ele dá a péssima notícia de que não havia banhos ali, já que apenas a nobreza podia se dar esse luxo. Takeru, porém, descobre uma solução alternativa para se limpar, empregando magia de purificação, que instantaneamente deixa seu corpo impecável. Ainda assim, ele se sente insatisfeito, afinal, nada pode bater um bom longo banho. Quando recebe sua primeira tarefa naquela cidade estranha, ele resolve realizá-la. Durante o percurso, ele ativa a habilidade de busca para localizar itens preciosos e, claro, não perde a chance de ajuntar tudo que ele encontrar. A sua jornada conduz ele até a tal chamada Floresta das Árvores Brancas, mais conhecida como a Floresta dos Dragões Antigos. Aos poucos, ele começa a se acostumar com essa nova vida e, uma vez mais, usando a sua habilidade, ele percebe um símbolo de diamante. Era a primeira vez que ele via tal símbolo e isso só podia significar que havia algo de valor. Sem pestanejar, ele se lança pelas folhas para investigar e acaba achando um corpo em decomposição. Assustado com a cena desgraçada, ele imagina que aquele guerreiro deve ter morrido em combate. Ainda assim, ele decide se aproximar novamente e acaba encontrando um amuleto de família ao lado do corpo, um item sem classificação. Mesmo assim, ele pega o objeto e descobre que dentro dele havia uma carta. A mensagem era a irmã do guerreiro, agradecendo tudo que ele havia feito pelo pai doente e implorando para que ele voltasse para casa, custe o que custar. As de fato, ele ia voltar ele para casa. O mínimo que Takeru podia fazer naquela situação era dar-lhe um sepultamento digno. Assim, ele cava uma cova, enterra o guerreiro e faz uma rápida prece em sua memória. Antes do pôr do sol, ele encontra um local seguro para dormir. Ele usa magia de barreira para se proteger durante a noite e, com as pedras reunidas, ele acende uma fogueira. Mistura algumas folhas numa panela improvisada e prepara sua primeira refeição naquele mundo. Um prato que apelida de sopa de Takeru. Para sua surpresa, o sabor é fantástico, o que o deixa alegre. No dia seguinte, ele prossegue a viagem, chegando perto da saída da floresta. No caminho, ele usa
novamente sua habilidade de busca para encontrar itens preciosos, mas se espanta por não encontrar nenhum minério, como haviam dito, nem monstros, como também foi alertado. Intrigado, ele pensa que as criaturas poderiam estar fugindo por causa do odor dele, mas conclui que se isso mantivesse a salvo, era até uma vantagem. Animado com a ideia de chegar logo nas montanhas, ele começa a correr em direção ao final da floresta. Porém, para seu espanto, ele encontra uma feiça imensa entre as montanhas e, sem estar preparado, não consegue parar em tempo e acaba caindo. Em pânico, ele invoca todos os tipos de magia que conhece na tentativa de voar e, por sorte, consegue pousar em segurança dentro de uma camena. Usando essa habilidade de busca, ele descobre que o local tá cheio de minérios e começa a recolhê-los. Contudo, ele percebe que ainda não achou o verdadeiro alvo de sua missão, o minério de Mile. A reforçar sua habilidade, ele finalmente detecta a presença de Mile. Antes que consiga se aproximar, a caverna começa a tremer. Ele lança uma magia explosiva naquela direção, espalhando os pedaços de minério para poder pegá-los. Ele consegue reunir alguns, mas são poucos. E quando tenta continuar, a caverna volta a tremer. Takeru, em vez da Nopedes, decide seguir em frente, com sua tocha explorando o interior da caverna ancestral. Mais à frente, ele encontra a água mais pura que já vi naquele mundo, mas ainda mais valiosa naquele mundo onde não tinha mais banho. Ao tocar na água e analisá-la com sua habilidade, ele descobre que se tratava de água mágica subterrânea de classificação SS, o recurso mais precioso que ele havia encontrado. Ele descobre também que aquela água pertencia ao dragão ancestral do submundo, o que o faz a se perguntar se a criatura realmente estava ali. Corajoso, como sempre, ele decide ficar. E de fato, havia um dragão ali. Seu poder desperta a criatura, que ruge, se distinguindo sobre quem o havia perturbado. Mas Takeru estava tão distraído que nem ouviu sua voz de imediato. Irritado, o dragão emerge em toda a sua imponência, a água respinga em Takeru, mas ele permanece firme. Percebendo a fúria do dragão, ele inclina-se em sinal de desculpas e pede perdão. Afinal, tinha até se encurvado inúmeras vezes em sua vida de assalariado e agora se estava fazendo diante de um dragão. Ele se apresenta como humano e reforça seu pedido de desculpas. O dragão, por sua vez, revela seu nome Voldius e pergunta quem era aquele homem. Para ele, a quantidade de mana de Takeru fora suficiente para despertá-lo, que indicava seu poder estar no mesmo patamar que o dele. Mas Takeru rejeita esse elogio. Ainda assim, Voldius, ou V, como Takeru apelida ele, pede um favor. Ele revela que devido à estagnação da água, o seu ovo ainda não havia chocado. Então V pede que Takeru use sua mana para chocar o ovo. Em troca, ele revela possuir um pouco de minério de Mile e promete entregar a ele. A oferta é irresistível, ainda mais considerando o valor gigantesco que tal recompensa teria. O problema é que Takeru não tinha ideia de como chocar um ovo. Voldius o instrui para simplesmente canalizar sua mana dentro dele, calculando que, por se tratar de um ovo, ele poderia também aquecê-lo. Takeru faz isso, mas de repente um poder estranho envolve e o sufoca. Ele escuta a gargalhada alta de V e entra em pânico, imaginando se o dragão havia planejado aquilo apenas para matá-lo. Desesperado, ele cai na água e começa a se afogar. Furioso por ter recebido uma segunda chance de vida e ainda assim tá prestes a morrer, sem sequer conhecer de verdade aquele novo mundo. Quando ele fecha os olhos, uma figura surge diante dele. Ele pensa que talvez seja o Deus novamente, mas rapidamente nota que nos parece em nada com a divindade que havia encontrado. Essa criatura comenta que ao ver um dragão, a maioria das pessoas só corre ou tem mania, e porque intencionalmente encontrá-lo, Takeru é usado demais. Diz ainda que a simples presença dele nesse mundo já é suficiente para mudar o destino natural das coisas, mas que já que Takeru deseja um parceiro Corfo, ele terá exatamente isso. Takeru acredita estar morrendo e perde a consciência, mas acaba despertando algum tempo depois. Aliviado, ele olha ao redor e encontra V. Ao mesmo tempo, ele escuta o som de um choro infantil e não entende porque V fala de forma estranha. De repente, um pequeno dragão salta em sua direção e começa a lamber seu corpo. Assustado e preocupado com a sujeira da criatura, ele empurra ela para longe. V então diz para ele escolher o nome pro filhote. Depois de refletir um pouco, ele decide chamá-lo de Black. Em seguida, V pede que ele leve o pequeno dragão consigo, o que deixa Takeru confuso. Afinal, por que um dragão confiaria o próprio filho a um desconhecido? Mas V insiste afirmando que Takeru é forte o suficiente para cuidar de Black. Comprometido, ele entrega Takeru o minério de Mile e volta para as águas da caverna ancestral. Sem ter outra alternativa a não ser permanecer com o pequeno dragão, ele o limpa cuidadosamente e pergunta se ele tá pronto para começar a jornada de coleta ao seu lado. Assim, numa terra estranha, Takeru passa a ter um novo companheiro, um dragão negro, seu primeiro verdadeiro parceiro naquele mundo. Ao deixar a imensa caverna, a primeira ação de Black é o voo por um momento. O protagonista pondera que atravessar a floresta à noite pode ser muito arriscado e, além disso, está morrendo de fome. Ele conclui que a melhor decisão é montar acampamento ali mesmo e preparar algo para comer. Logo em seguida, descobrimos que Takeru tem acesso à água mágica subterrânea do covil do dragão ancestral. Se você está se interrogando como isso é possível, parece que Voldius usou magia para ligar a caixa de objetos do protagonista diretamente à fonte. O motivo é que essa água é essencial para criar um dragão recém-nascido. Voldius parece deleitar-se com a situação e até oferece um pouco dessa água para Takeru. Ele aceita e reconhece que é muito suave e revigorante. Em seguida, Takeru acha uma barreira com pedras mágicas, já que, conforme ele lê em uma enciclopédia, essas pedras são valiosas. Ele tenta ativar um efeito para aquecer o ambiente e acaba descobrindo que consegue criar pedras mágicas com extrema facilidade. Com o fogo pronto, chega o momento de cozinhar, e dá pra notar que Takeru está aprimorando bastante suas habilidades culinárias. A surpresa
surpresa que Black também parece faminto por comida humana, o protagonista oferece um pouco, mas o pequeno dragão acaba se queimando. Depois de aprender a comer alimentos quentes, ele fica totalmente saciado e Takeru se alega por poderem comer juntos. Ele imagina como seria tedioso se o dragãozinho só pudesse se nutrir de água. Então ele pergunta a Black se sente falta do pai, mas o pequeno apenas o abraça, demonstrando que o importante para ele é estar com o protagonista. Takeru fica sensibilizado e percebe que Black possui a benção do dragão ancestral, um dom de classe B. Impressionado, ele ainda acredita que Black necessita de orientação e disciplina para crescer e o adverte para não aprontar nenhuma besteira, mesmo sendo mais forte. Caso algo acontecesse, Valde certamente o devoraria vivo. Mas claro, Black está dormindo profundamente. Pensando bem, Takeru se dá conta de que desejou um companheiro fofo e isso se concretizou. Só que ser um dragão é algo que ele definitivamente não esperava. Ele chega a se questionar se isso não foi uma brincadeira daquele deus. No dia seguinte, Takeru sobe até o mesmo bosque de onde havia caído por descuido. Agora o local não parece mais amedrontador e ele não compreende o motivo. Antes o bosque era envolto por névoa e sombras, mas agora está iluminado e agradável. Enquanto pede a Black que não se afaste muito, Takeru decide aproveitar o momento para trabalhar e coletar alguns itens de classe C. Ao ativar sua habilidade de busca, percebe que há coisas muito boas nas proximidades. Porém, Black retorna apavorado e o protagonista usa sua habilidade para detectar monstros agressivos. Parece que há vários deles. Ele lembra que antes achava que seu cheiro espantava os monstros e pergunta se esse efeito já cessou. Mesmo assim, ele não tem receio. Se há monstros, ele está disposto a confrontá-los. Mas ele fala cedo demais, pois surge uma criatura de mau humor, um Hawkualcun, uma ave gigante extremamente violenta e carnívora. Comparado com o Valdius, até acha pequena e pensa que, por ter asas, deve dar uma boa refeição. Ele emprega um feitiço de gelo para atingi-lo e planeja recolher o corpo depois. Em seguida aparecem outros inimigos, coiotes com cauda de serpente. É a primeira vez que vê algo assim, mas em vez de se assustar, Takeru só enxerga mais carne para farmar. Esse moleque vê a oportunidade em qualquer apuro. Ele decide usar a magia Quick para se mover mais rápido, Reduction para deixar o corpo mais leve e golpear os inimigos da sua maneira. Ele parece estar se divertindo e até comenta que ter pernas longas está sendo ótimo para lutar. Com todos derrotados, chega a sua parte predileta, coletar carne sem parar. Takeru considera que a coleta foi um sucesso, mas os monstros continuam surgindo. Como não pretende lutar eternamente, Black tenta levantar ele e sai voando, mas ainda não tem força suficiente a menos que Takeru use o Reduction. Com isso, eles finalmente alçam voo pelos céus. Takeru alerta que estão subindo demais e o dragãozinho apavorado acaba largando o protagonista. O resultado é uma queda absurda. Ele não acredita que sobreviveu e, ao abrir dos olhos, vê o pequeno dragão observando com expressão de preocupação. Ele reconhece a área, é o mesmo lugar onde havia acampado. Ele pergunta a Black a que velocidade ele estava voando, mas obviamente o dragãozinho não sabe responder. Mas mesmo assim, ele lembra que ainda é humano e pede para que da próxima vez vá com mais calma. O protagonista comenta. Ele menciona que a região é formada por uma ramificação de Yggdrasil, uma árvore lendária muito notória. Black estopra um pouco do seu hálito carregado de mana sobre um galho e o ramo se transforma completamente diante deles. Mesmo tentando aplicar lógica ao que vê, Takeru não compreende o que acaba de acontecer. O que ele sabe é que ele não quer parecer um coletor com cajado porque acha que o faz parecer um mago exibidor. De repente, um estrondo pavoroso ressoa nas profundezas da floresta, deixando ambos em alerta. Por algum motivo, Black sai voando, como se quisesse guiar Takeru até um ponto específico. Ao chegar a um grande tronco de árvore, o protagonista descobre uma elfa loira num estado deplorável. Ele pergunta se ela foi atacada por monstros. Ela aclara que não, apenas está 3 dias sem comer nada. Takeru fica pasmo. Aquele rugido assustador que o viu de longe era apenas o estômago dela. A elfa pede um pouco de água e ele prontamente oferece a que possuía. Ela agradece aliviada, mas seu estômago continua roncando como um leão faminto. Takeru se recorda de que a estalagem onde ficou lhe havia dado um pouco de comida para a viagem. Então ele oferece a elfa, que devora tudo em segundos. A refeição não só salva sua vida, mas a deixa revigorada, como se tivesse recuperado forças extraordinárias. A elfa afirma que nunca provou nada tão delicioso, mas Takeru comenta que, depois de tantos dias sem comer, qualquer coisa parece maravilhosa. Ele até reflete que em situações similares, até um copo d'água e algumas bolachas velhas podem parecer um banquete. Voltando ao assunto, um protagonista quer saber como ela ficou sem comida estando tão perto da aldeia. A elfa explica que saiu sem pressa e acabou esquecendo de levar mantimentos. Takeru considera essa desculpa inaceitável e a repreende, dizendo que foi uma responsabilidade que poderia ter tirado a vida dela. A elfa começa a se irritar e ele comenta que ela está cheirando a mal, que o deixa furiosa. É claro que depois de dias ao retornar ela estaria com mau cheiro, mas ouvir eles tão diretamente é cruel. Ofendida, agradece pela ajuda, mas diz que jamais o perdoará por tê-la insultado dessa forma e decide partir. Takeru recolhe mais alguns materiais enquanto volta para casa. Do lado de fora da floresta, Black nota algo peculiar e Takeru percebe uma carruagem vindo pela estrada. À medida que ela se aproxima, ele repara que está sendo puxada por um cavalo unicórnio especial de Ronquiná. O cocheiro, chamado Porum, pergunta o que ele está fazendo sozinho na floresta. Takeru responde que está indo para a vila de Tormo, o que deixa Porum surpreso, já que o rapaz pretende ir a pé. Sua esposa e filhos observam o estranho com curiosidade e, ao notar o cajado nas mãos de Takeru, Porum pergunta se ele é um mago. O jovem explica rapidamente que é apenas um coletor, o que impressiona Porum, pois considera essa uma profissão incomum. Ele então menciona que também está indo para Tormo. Porum oferece uma carona a Takeru, mas ele recusa, dizendo que é muito grande para caber na carruagem. As crianças riem de sua aparência diferente, mas o filho mais velho,
Palom insiste para que ele vá junto. Sem graça, Takeru acaba subindo na parte de trás da carruagem. Enquanto viaja, ele se pergunta por que todas as crianças desse mundo parecem gostar tanto dele. Palom brinca com o tamanho do novo companheiro, e Takeru se desculpa mais uma vez por ocupar tanto espaço. O Koshiro ri e diz que não há problema em ajudar o morador de Toama em apuros. Ele e sua família demonstram ser pessoas bondosas, o que surpreende Takeru, principalmente por ver crianças tão jovens viajando em uma jornada perigosa. A filha de Poron, chamada Yunan, lhe oferece um pequeno presente. Ao aceitar o gesto, Takeru pergunta por que a família confia tão facilmente em um estranho. O filho mais novo, Cain, explica que se ele fosse uma pessoa má, o item mágico que possui teria dado um alerta. Takeru percebe o pequeno sino como uma pedra mágica e pensa que também poderia fabricar algo assim. Lembrando-se de se apresentar, ele diz seu nome e a esposa de Poron, Elisa, também se apresenta com um sorriso amigável. De repente, algo começa a se mexer dentro da bolsa de Takeru. Black, sua criatura companheira. As crianças escutam o som e ficam curiosas, mas Takeru tenta disfarçar, já que se trata de um monstro raro. Elisa, porém, comenta que é comum aventureiros viajarem com mascotes monstruosas, então ele decide deixar eles verem. Quando Black sai, as crianças ficam encantadas. Poron e Elisa se surpreendem ao ver que possui um pequeno dragão, sem saber que Black, na verdade, é um antigo dragão disfarçado. Para manter o segredo, Takeru diz que é apenas um dragão negro. A família se pergunta se ele seria um cavaleiro de dragões, mas Takeru esclarece que apenas chocou um ovo que encontrou por acaso. Enquanto Black brinca com Takeru, como se fosse massinha de modelar, Poron fica chocado por ele ter conseguido chocar um ovo de dragão sozinho. Takeru pergunta a Elisa o quão raros são os dragões, e ela responde que mesmo cavaleiros de dragões são difíceis de encontrar, quanto mais dragões verdadeiros. Pensando em jogos que já jogou, Takeru pergunta se também existem cavaleiros de dragões neste mundo. Mais tarde, ao anoitecer, o grupo faz uma parada para descansar. Takeru usa suas pedras mágicas para montar uma barreira de proteção. Poron se sente aliviado por saber que não serão atacados por monstros durante a noite e Takeru adiciona: Black ficará de guarda. Enquanto o pequeno dragão voa em volta, a família sente-se segura com aquele poder ao seu lado. Quando Elisa começa a preparar o jantar, Takeru se oferece para cozinhar naquela noite. Ele retira um conjunto de panelas de sua bolsa, deixando as crianças maravilhadas, achando que ele realmente é um mago. Sorrindo, ele explica que é apenas uma bolsa de armazenamento sem fundo, e logo começa a cozinhar. Assim que a comida fica pronta, o aroma delicioso os deixa todos entusiasmados. Eles convidam a comer e as crianças são as primeiras a experimentar, ficando encantadas com o sabor. Eles elogiam a comida com empolgação, mas Poron fica em silêncio, tremendo levemente. De repente, o Koshiro levanta o rosto com lágrimas e muco, chorando de emoção por finalmente comer uma refeição de verdade, depois de tantos dias sobrevivendo apenas com carne seca. A família ri da reação exagerada dele e até Takeru não consegue conter o riso. Poron insiste que deve haver alguma mágica especial na comida de Takeru, e os filhos caem na gargalhada com as brincadeiras do pai até terminarem a refeição. Após o jantar, Poron pega um violão e começa a tocar. Enquanto Elisa canta, preenchendo o acampamento com uma melodia suave, Takeru se une às crianças, brincando e rindo junto com elas, sentindo uma alegria simples e genuína. Por um instante, ele se recorda de sua vida solitária na Terra e sente gratidão por ter recebido uma nova chance de vida e conhecido pessoas boas naquele novo mundo. Quando a noite finda, ele põe Black para dormir e observa o dragão adormecer. Deitado em sua cama improvisada, ele olha para o céu estrelado e pensa em como está feliz por ter recebido uma nova oportunidade de vida. Na manhã seguinte, eles prosseguem em viagem até a vila de Torm. Ao alcançá-lo o portão principal, Takeru expressou sua gratidão ao comerciante e à sua família pela ajuda. O comerciante, por sua vez, também agradeceu Takeru e se despediu antes de se separarem. O guarda do portão diz a Takeru que aquela família só aparecia por ali durante a primavera, passando o inverno nas cidades, pois o comerciante vivia de vender artigos de tricô em outras regiões. Lembrando-se da expressão melancólica do comerciante durante a viagem, Takeru deduziu que os negócios não estavam indo bem. Então, Takeru se dirigiu à loja de Jerome para vender materiais, incluindo o minério de miel que Jerome havia pedido. Jerome examinou o minério com atenção e, após um bom tempo avaliando, gritou de admiração. O minério trazido por Takeru não era um simples minério de miel, mas sim miel mágico. Takeru já sabia disso, pois havia misturado propositalmente minério mágico ao miel comum, mas fingiu surpresa. Jerome, impressionado, perguntou onde ele havia conseguido algo tão raro, explicando que aquele tipo de minério era considerado lendário. A revelação deixou Takeru verdadeiramente chocado, fazendo-o perceber o quão poderoso ele era. Ficou ainda mais surpreso ao descobrir que a quantidade de minério que coletou era suficiente para conceder mais poder do que todas as pedras mágicas do país juntas. Takeru disse que apenas teve sorte, mas Jerome discordou, afirmando que ele era um prodígio nato na coleta de materiais. Jerome sugeriu que ele fosse para a cidade de Belkain, garantindo que lá encontraria informações valiosas e oportunidades para crescer. Acreditava que alguém do calibre de Takeru teria facilidade em alcançar fama e sucesso.
Takeru pensou por um momento antes de concordar com o conselho. Naquela noite, ele retornou à estalagem e começou a ler uma enciclopédia. Descobriu que não sabia o que era uma guilda de aventureiros e, curioso, buscou aprender sobre o assunto. Após ler com atenção, decidiu que se tornaria oficialmente um aventureiro, pois assim poderia ganhar dinheiro enquanto explorava o maravilhoso mundo de Isekai. Sentiu-se entusiasmado com a ideia de viajar até Belkain. Na manhã seguinte, ele levou a carne dos monstros que havia derrotado na floresta para um açougueiro cortar, e com os ingredientes resultantes, organizou um grande banquete noturno. No dia seguinte, saiu para coletar mais ervas nas imediações e decidiu que partiria da vila no dia seguinte. Ele visitou então a loja de uma senhora para comprar temperos, e ao saber que ele estava prestes a ir embora, a mulher ficou triste, dizendo que todos os moradores sentiriam sua falta. Desejou sorte para ele e preparou várias rações caseiras para sua jornada. De volta à estalagem, Takeru disse que ainda tinha um minério de miel consigo, já que Jerome não havia comprado, e pensou o que deveria fazer com ele. Seu pequeno dragão, Black, também refletiu até adormecer. Então Takeru teve uma ideia. Usaria um minério precioso para criar algo útil para os aldeões, pois haviam sido tão gentis com ele. Decidiu então fundir o minério mágico a uma lamparina de óleo. Surpreendentemente, conseguiu criar o artefato mágico com sucesso logo na primeira tentativa. Os moradores se reuniram diante do portão da vila para se despedir de Takeru. Eles o cercaram com votos de boa sorte e orações. E Takeru agradeceu. Ele entregou ao guarda o artefato mágico que havia feito, explicando que ele criaria uma barreira protetora ao redor da vila, impedindo a entrada de pessoas ruins. O presente era tão valioso que os aldeões hesitaram em aceitar, mas Takeru insistiu, dizendo que considerava aquele lugar seu lar e queria garantir a segurança de todos até o dia em que voltasse. Então ele se despediu e partiu correndo da vila ao lado de seu parceiro, o pequeno dragão Black. No caminho até Belkain, Takeru nota que a estrada está muito calma. Ele zicou a sorte ao falar isso, pois logo vê uma criatura gigante à sua frente. Ele utiliza sua habilidade de escaneamento para identificar o monstro, e descobre que se trata de um caranguejo gigante, e que a criatura é comestível, o que o deixa empolgado. Takeru se prepara para atacar, mas Black age primeiro. O pequeno dragão solta um eco sonoro tão potente que explode os ouvidos do caranguejo, matando-o instantaneamente. Takeru fica chocado. Ele não sabia que Black era tão forte. Mais caranguejos aparecem e avançam em sua direção. Black ataca-os, os caranguejos colidem entre si, matando 2 deles no impacto. Takeru ataca o último, o derrotando com seu bastão. Com todos os caranguejos abatidos, ele se prepara para cozinhar. Logo, a refeição está pronta e ambos provam o sabor delicioso dos caranguejos. Ambos apertam as mãos, reafirmando sua amizade. Após vários dias, finalmente veem a grande muralha do reino de Belkain. A parede é tão alta que parece impossível de escalar, e Takeru fica admirado com a paisagem. A cidade de Belkain é conhecida como a capital do comércio do reino de Aéreo. Começou como um ponto de encontro para aventureiros, mas cresceu e se tornou uma cidade de porte médio, repleta de combatentes experientes. Ao usar seu scan, Takeru descobre que Belkain abriga a maior guilda de aventureiros do reino, o que o deixa ainda mais empolgado. Aproximando-se, ele nota uma longa fila. Todos estão sendo inspecionados antes de entrar na cidade. Ele se junta à fila, observa que os outros carregam bolsas comuns e decide usar magia para disfarçar a sua também. Quando chega sua vez, ele esconde Black dentro da bolsa e entra no hall. O guarda inspeciona a bolsa, mas não encontra nada suspeito. Pergunta a ocupação de Takeru, que responde ser um coletor. O guarda supõe que ele está ali para vender mercadorias, mas Takeru explica que deseja se juntar à guilda. Independentemente do motivo, o guarda precisa usar um aval, um item que revela a intenção e o estado de espírito da pessoa para garantir a segurança da cidade. O scan revela que Takeru não é uma ameaça. Curioso, ele se pergunta o que os outros veem ao checar suas estatísticas. Ao examinar o aval, percebe que suas próprios atributos parecem comuns e até aparecem azul, o que o tranquiliza, pois suas habilidades divinas não são visíveis aos olhos humanos. No entanto, o guarda nota algo diferente, a bênção do dragão, e pergunta sobre ela. Takeru libera Black e explica que ele é seu animal de estimação. O guarda não vê problema, mas questiona se há alguma marca que comprove que Black realmente pertence a Takeru. Ele utiliza um berloque que recebeu das crianças da cidade como prova. O guarda confirma com a cabeça, mas diz que informará ao prefeito sobre a presença de um dragão, o que Takeru considera aceitável. Em seguida, recebe instruções de como chegar à guilda. Ao sair, seus olhos se arregalam diante do movimentado cenário das ruas de Belkain. Ele observa atentamente até avistar o grande prédio retangular da guilda.
Dentro, ele se sente perdido, até que uma mulher chamada Ariana se aproxima para recepcioná-lo, explicando que ele pode trocar itens ou interagir com outros membros. Mas Takeru deixa claro que veio se registrar como aventureiro. Ariana, a recepcionista, o faz sentar e traz o formulário de registro. Embora ele consiga ler e falar o idioma local, ele duvida se consegue escrever. Para sua sorte, ao escrever em sua própria língua, as palavras se transformam automaticamente no alfabeto de Belkain, o que o deixa empolgado. No formulário, ele se identifica como o coletor que deseja tornar-se aventureiro. Ariana pergunta se ele já enfrentou combate, e Takeru lista as criaturas que derrotou. Para comprovar, a recepcionista pede provas, então ele apresenta o caranguejo gigante que matou anteriormente. A visão assusta Ariana, que sai correndo para alertar os outros aventureiros. Um deles escaneia Takeru para verificar se é perigoso e conclui que aparece em azul, indicando que é inofensivo. Takeru pergunta o significado e o homem esclarece que azul significa segurança, conforme a leitura da coruja. Presumindo que ele queria vender as carapaças do caranguejo, o homem orienta Ariana a continuar, mas Takeru explica que está se registrando como aventureiro e planeja comer o caranguejo. Todos ficam surpresos com a declaração. Eles nem sequer sabiam que caranguejos eram comestíveis. Só isso já os fez perceber o quão forte Takeru deve ser. Quando perguntado se havia vindo acompanhado, Takeru apresenta Black. Ver alguém com um dragão como mascote deixa todos ainda mais impressionados. Um dos homens chega a convidá-lo para se juntar à sua equipe, mas Takeru ignora o convite. Ele está simplesmente satisfeito por ter causado uma boa impressão na cidade e acredita que terá grande êxito ali. Após concluir seu registro, Ariana entrega a Takeru a sua identificação, uma insígnia de aventureiro de rank F. Ele a veste com orgulho, notando que se parece exatamente com a pulseira que Black usa no pulso. Juntos, eles tocam suas insígnias e sorriem, empolgados com as aventuras que os aguardam na movimentada cidade de Belkain.